Nós vamos hoje começar então a exposição da segunda carta de Pedro. Então eu quero convidar você a abrir comigo lá, tá? Em breve nós também estaremos levando adiante o trabalho de exposição de Êxodo também. Hoje à noite, 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11 apenas. Por favor, acompanhe a leitura que eu faço. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra, irmãos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Oremos. Senhor, eu já disse aqui quão bom, quanta alegria nos traz ao coração mais uma vez sermos trazidos, impelidos pelo Espírito a cultuarmos o santo nome do Senhor nesse dia. E como consequência disso, orar, cantar, confessar os nossos pecados, tudo isso, ó Deus, diz respeito à adoração diante do Senhor, mas principalmente, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. E é isso que nós nos propomos nesse instante. Por isso me abençoe, tome-me, ó Deus, em Tuas santas mãos e use, ó Deus, este Teu pequeno servo para proclamar o Evangelho da salvação de Cristo. De maneira também peço, ó Deus, pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite, por aqueles que nos visitam, que atentem, ó Deus, com diligência e com responsabilidade a Tua palavra. Que no momento em que o Evangelho esteja sendo pregado, a nossa única atitude, ó Deus, seja de total adoração e submissão à Tua santa palavra. Que a palavra do Senhor ela seja aplicada ao nosso coração e nos transforme dia após dia para a glória do Senhor. Esse é o pedido que fazemos, humildemente fazemos diante daquele que é o Senhor de toda a glória, que é o bendito Rei, que é o nosso Senhor. E nele oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem o livro do John MacArthur chamado 12 Homens Comuns. Mas eu acredito que todo cristão deveria ler aquele livro. Fiz um treinamento recentemente com a igreja em Parnaíba, despertando inclusive, com a intenção inclusive de despertar vocações, mas aquele livro é um livro esplêndido. Por que eu digo isso, irmãos? Porque ele mostra que os apóstolos eram exatamente como a gente. Lógico, eles foram comissionados, existia toda uma vocação específica a cada um deles, e a gente sabe que porventura o apostolado se limitou àquela época aos 12, nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje, mas é impressionante quando nós olhamos para o contexto daqueles homens, para a vida daqueles homens, em que eles não eram em nada diferente da gente, limitados, pecadores,
completamente dependentes de Cristo, não é? Hora ou outra decepcionando o Senhor Jesus, hora ou outra crescendo e mostrando maturidade na fé. E é impressionante quando a gente então se lembra disso, acerca da vida de Pedro. Porque se havia alguém na igreja primitiva, irmãos, que conhecia porventura a importância de permanecer alerta, de ser alerta, esse certamente era o apóstolo Pedro. No livro de John MacArthur, quando a gente estuda, por exemplo, especificamente a história de Pedro, a gente vai ver quão Pedro era, muitas vezes, um homem propenso ao erro. Ele era muito rápido, por exemplo, em responder aos questionamentos de Cristo. Ele era sempre aquele que fazia a primeira pergunta, não é? Ele sempre se movia primeiramente dos outros. Tanto é que ele foi considerado, de fato, o líder do colégio apostólico. Mas era um homem, certamente, que vivia em situações, muitas vezes, em sua própria vida de perigo. E por que isso? Porque muitas vezes ele não dava ouvidos às advertências de Jesus. No momento, por exemplo, em que ele deveria orar, ele não orava. No momento em que ele deveria ouvir, ele não ouvia, ele não se calava. Quando deveria falar e demonstrar certas atitudes, ele não demonstrava isso. Então ele se mostrou em vários aspectos da vida cristã, pelo menos em alguns momentos da vida em que ele teve, inclusive na presença de Cristo, ele se mostrou certamente um discípulo muito corajoso, extremamente corajoso, mas também muito descuidado. A gente sabe, quando a gente olha, por exemplo, para Atos, os primeiros 11 capítulos nos falam sobre o ministério apostólico de Pedro, e quando a gente olha para os ensinos de Pedro, primeira e segunda carta dele, aí a gente vai perceber sim, que isso foi mudando. A própria convívio com Cristo Jesus transformou a vida de Pedro numa vida de excelência, não é? Daquele que porventura simplesmente negou a Cristo 3 vezes e Cristo o restituiu ao ministério apostólico, a gente vai ver que ele se torna um homem intrépido, um grande pregador do evangelho, um homem corajoso, e nós sabemos que isso vai culminar com o quê? Com sua morte, com o seu martírio. Ele de fato completou a carreira também, ele combateu esse bom combate, ele foi transformado à semelhança de Cristo Jesus. Então nós vemos na história de Pedro que ele aprendeu essa lição. E é impressionante quando a gente olha então para essas duas cartas. A gente vai ver que ele escreve a primeira carta em um contexto específico. Broto já falou com isso sobre vocês aqui, não é? Os irmãos estavam sendo perseguidos, o contexto era um contexto de perseguição, estavam meio que esmorecendo na fé. Então ele escreve nesse contexto em que eles estão na diáspora sendo espalhados, para incentivar esses irmãos que permaneçam o quê? Com firmeza, que sejam perseverantes, que continuem na carreira cristã e que de fato, se tiverem que sofrer, sofram pelo nome de quem? De Jesus Cristo. Mas a sua segunda carta, ela tem um cunho mais interessante. Se no primeiro momento a igreja sofria um problema vindo e atingindo e afligindo a igreja de fora para dentro, a segunda carta de Pedro agora, a intenção dele, meus irmãos, é simplesmente exortar os irmãos. E ele vai fazer isso, como nós vamos ver aqui nessa noite, retornando àquela perspectiva do que é o verdadeiro cristianismo e onde esse cristianismo deve estar pautada, não apenas numa fé abstrata, mas de fato numa vida prática cristã. Mas ele vai então exortar, admoestar e lembrar coisas importantes a esses irmãos que estão vivenciando agora um problema interno dentro da igreja, e um problema pelo qual inclusive a igreja foi advertido pelo Senhor Jesus Cristo. Que problema era esse? Cristo já dizia que quando ele fosse, dissimuladores, lobos, vestidos em trajes de ovelhas, penetrariam o quê? A igreja do Senhor, para perverter a doutrina, para perverter o caminho, para falar contra o Senhor Jesus Cristo, para destruir de fato a igreja do Senhor. Então Pedro, meus irmãos, começa essa segunda carta descrevendo então a vida cristã para nós, lembrando esses aspectos importantes. E quando ele descreve logo no começo, e ele faz isso propositadamente, quando a gente vai ver adiante nessa carta de 2 Pedro, a gente vai ver que ele vai então começar estabelecendo o quê? Um contraste entre aqueles que são verdadeiros cristãos e aqueles que estão simplesmente o quê? Andando em dissimulação dentro da igreja. Então ele nos lembra das características, lembra aqueles irmãos de características que são importantes e que advém a vida do cristão por meio do conhecimento daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a estabelecer esse contraste. Então, diante disso, irmãos, eu queria falar com os irmãos desses 11 primeiros versículos nessa noite e trabalhar num primeiro momento
que a vida cristã, ela começa por meio da fé. Olhe comigo para o texto, mantenha sua Bíblia aberta, versos de 1 a 4, por favor, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Perceba que Pedro começa esse texto nos dizendo que a fé é uma fé igualmente o quê? Preciosa. Ou seja, meus amados, na nossa situação diante do Senhor hoje, ela é a mesma situação em que se encontravam os apóstolos muitos séculos atrás. Nós sabemos que os apóstolos, eles tiveram um privilégio. Sim, qual era o privilégio? Eles conviveram diretamente com quem? Com Jesus Cristo encarnado. E isso certamente foi um privilégio. Eles andaram com Cristo, eles conheceram Jesus Cristo, eles viram o Senhor Jesus com os seus próprios olhos, eles olharam a manifestação do poder de Cristo, eles contemplaram os milagres de Jesus. Mas quando nós falamos sobre a vida cristã, isso não deu nenhum tipo de vantagem a esses homens, irmãos. E eu vou explicar por quê. Porque não é necessário apenas enxergarmos Jesus com os nossos próprios olhos humanos, mas amá-lo. É necessário que nós confiemos no Senhor Jesus com todo o nosso coração. E como nos diz o texto, que nós compartilhemos da glória daquele que é o nosso bendito Salvador. É por essa razão que Pedro então nos diz que a fé ela é depositada em uma pessoa. Os versos 1 e 2 já começam nos dizendo isso, apontando, meus amados irmãos, para o fato de que Cristo, Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e Ele é o Salvador. Percebam que no início dessa carta, meus amados, Pedro afirma nada mais, nada menos do que a divindade do Senhor Jesus Cristo, o Deus. Diz que Ele é Deus, diz que Ele é Salvador. E não são duas pessoas diferentes, irmãos. Essas duas designações, então, elas descrevem certamente uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo. Paulo vai usar essa expressão de uma maneira semelhante quando ele vai escrever, por exemplo, para Tito. Pedro então vai lembrar a esses leitores de que Jesus é o Salvador e de que esse título é um título também ligado à sua própria exaltação. Ele é um Salvador que oferece evidentemente salvação. E esse termo, é importante esse termo aqui, porque ele era de conhecimento do próprio povo. Quando se fala aqui, então Pedro lembra que Cristo de fato é o Salvador, aquelas pessoas entendiam isso como um livramento das suas dificuldades, livramento evidentemente das mãos dos seus inimigos. Era a ideia, porventura, que eles teriam saúde e segurança. Naquele contexto, porventura, um médico era considerado como um salvador, porque ele ajudava o povo a livrar o seu próprio corpo de dores e limitações. Um grande comandante, um general vitorioso que vinha de batalha era um salvador, porque livrava o povo das mãos dos seus inimigos, livrava o povo das suas derrotas. E até mesmo as autoridades, meus amados irmãos, elas eram salvadoras, porque elas demonstravam sabedoria e porque elas mantinham as nações, ou a nação especificamente, em ordem, e livrava a nação então das suas confusões e corrupções. Então, meus amados, não é difícil entendermos de que maneira Pedro então nos diz aqui que Cristo de fato é o Salvador, porque ele aplica esse termo especificamente a quem? A Cristo. E quando nós pensamos em Jesus como Salvador e pensamos nas implicações práticas daquilo que Cristo de fato é, nós lembramos então que de fato Cristo é como Salvador também o médico dos médicos. É aquele que porventura, meus amados irmãos, ele nos livra da enfermidade, ele nos livra do pecado, ele livra o nosso coração, ele nos purifica, ele nos cura.
Nós nos lembramos que esse título de Salvador aplicado a Cristo nos mostra, porventura, um conquistador que é vitorioso, que derrotou todos os nossos inimigos. Porque Satanás já está derrotado, porque a morte já foi derrotada, porque o inferno, nós não iremos para aquele inferno, mas ali serão lançados os seus inimigos. Então Ele também é o nosso Salvador, no aspecto em que Ele derrota esses inimigos do seu povo e triunfa sobre eles. Ele de fato é o nosso Deus e Salvador. E você vai ver que Ele vai repetidamente em sua carta repetir essa expressão, dizendo e atestando de fato que Cristo então é aquele que nos salva, aquele que entrega a sua vida na cruz do Calvário, que morre pelos nossos pecados todos. Há quem pense então, quando olha para esse texto, irmãos, que Jesus é aquele que possui pelo menos 3 bens espirituais a conceder graciosamente aos homens. E que entendemos então pelo próprio texto que não podem ser obtidos em uma única fonte. O texto nos diz, e é interessante isso quando ele vai falar sobre a perspectiva de fé no verso 1, que essa fé ela foi obtida. E a característica aqui é muito interessante, porque a obtenção da fé foi dada não por uma questão de mérito particular do ser humano, mas por um ato gracioso da parte do nosso Deus. Nós não conseguimos, porventura, como ele vai dizer nos versos 1 e 2, justiça da parte de Deus, não conseguimos, evidentemente, graça e nem paz com Deus por meio de méritos humanos. Isso nos é algo que nós obtemos, evidentemente, pelo ato gracioso da parte do Senhor. E, consequentemente, quando recebemos isso da parte do nosso Deus, ele diz no verso 2 que graça e paz então serão o quê? Multiplicadas. Essa graça e essa paz que certamente nos arremetem aqui, irmãos, ao sacrifício glorioso de Cristo. Esse favor imerecido que nós recebemos em nossa vida. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que restabelece então a nossa comunhão com Deus. Então é impossível esforçarmos a nós mesmos para merecer essa justiça. Porque Pedro já começa dizendo aqui no princípio que isso é uma dádiva de Deus, somente aqueles que creem em seu nome. Paulo escrevendo a Tito diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele então nos salvou. Como eu disse, a graça, o favor de Deus para com os seres humanos que são totalmente indignos. Um certo comentarista, comentando esse texto, diz, em sua misericórdia Deus deixa de dar o que merecemos, e em sua graça dá-nos aquilo que não merecemos. Meus amados irmãos, o nosso Deus, e bendito seja Ele, é o Deus de toda a graça. Pedro fala sobre isso lá no finalzinho do capítulo 5 da sua primeira carta, verso 10. A graça de Deus, ela chega a nós por meio daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Amém. E o resultado dessa experiência, como eu falei, é paz, irmãos. Nós temos agora o quê? Paz com Deus, reconciliação com Deus. Nós já não estamos mais travando uma batalha com Deus. Nós já não estamos afrontando a Deus, como vimos aqui pela manhã. Nós já não estamos guerreando contra Deus. Mas agora nós temos paz com Deus. E nós vemos que essa paz e a graça, então, nos são o quê? Multiplicadas para que nós, então, comecemos a caminhar com o Senhor. E a razão da graça e da paz serem então multiplicadas, irmãos, é um elemento importante que vai ser repetido também nessa carta. Conhecimento daquele que é o nosso Deus e o nosso Salvador. Irmãos, conhecimento de Deus é algo extremamente imprescindível para nós. Quando a gente pergunta a alguém, de fato você reconhece a Deus como Deus? E a pessoa responde isso, de fato eu reconheço Deus como Deus. Ninguém pode prestar reconhecimento a Deus como Deus se primeiramente ele não conhecer a Deus como Deus. Nós não podemos vivenciar, e aí Pedro ele vai começar a desmembrar isso a partir de agora. A gente não pode começar a vivenciar a vida cristã, e aí um dos aspectos importantes da Escritura, sem conhecermos o próprio Deus. Porque mais adiante ele vai dizer que nós precisamos fazer parte então da natureza de Deus. Então nós precisamos ter conhecimento pleno de Deus. Eu vou citar depois, mas eu vou dizer logo agora. É interessante porque os falsos mestres lá adiante, nós temos aí vários desses, por exemplo os gnósticos, que trabalhavam essa perspectiva do conhecimento, a gnoses. Pedro vai trabalhar a questão do conhecimento nessa carta. Ele vai falar sobre a epignosis, que não é um conhecimento intelectual de algo, mas ele vai dizer que é um conhecimento prático das coisas,
que dizem respeito à nossa relação cristã com Deus, a nossa vida com o Senhor, e que Ele não é simplesmente um conhecimento, mas Ele é o pleno conhecimento da palavra de Deus. Mas Pedro também nos diz, irmãos, que essa fé envolve o poder de Deus. Essa fé preciosa, que foi obtida por graça, mediante o favor de Deus, ela é uma fé que envolve o poder. Verso 3, ele diz: visto como, pelo seu poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Terceiro, a vida cristã começa com fé salvadora e fé na pessoa de Cristo. Mas quando nós conhecemos a Cristo pessoalmente, irmãos, também experimentamos algo muito importante: o poder de Deus nas nossas vidas. E é impressionante que esse poder de Deus agora, a palavra doação também aqui é importante, ela vai aparecer, ela vai se repetir, sempre fazendo menção ao fato de que isso não é gerado em nós, ou seja, de que não é algo de nós para nós mesmos, mas é algo que Deus nos dá também graciosamente. Ele vai dizer então que isso também é gerado. Veja que o poder, nós recebemos esse poder, nós vivenciamos esse poder por meio da fé, e que esse poder agora vai nos doar outros dois elementos que são extremamente importantes para a vida cristã. Estão lá, vão nos conduzir então à vida e à piedade. Falamos aqui pela manhã, quando citamos lá Efésios 2, que o pecador que não está salvo, ele está o quê? Morto. Falamos aqui pela manhã que esse pecador morto, ele só pode ser ressuscitado e trazido à vida novamente dentre os mortos, por meio do poder de quem? De Cristo. Nós nos lembramos, porventura, do caso de Lázaro, né? Jesus diz: olha, venha. Quando ele vem, Cristo diz: olha, desatai-o, deixai-o ir, livrem-no das mortalhas. É exatamente isso que Cristo faz conosco. Ele nos doa isso. Nós experimentamos desse poder agora revigorante, desse poder que nos dá vida. Mas esse poder, irmãos, ele aponta para algo importantíssimo na vida cristã, que é de fato termos vida em Cristo Jesus e consequentemente termos o quê? Piedade. Nós agora, irmãos, nascemos em uma família de Deus por meio da fé. E o impressionante é que nós nascemos completos. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Ele não vai repetir apenas o termo doação no verso 3, mas também no verso 4. Ou seja, quando Deus nos faz nova criatura em Cristo Jesus agora, Ele vai nos dar todos os elementos necessários para que nós caminhemos na vida cristã como nova criatura em Cristo Jesus. Tudo isso nos será o quê? Amplamente doado. É como, porventura, meus amados irmãos, uma criança que nasce e que Deus lhe dá toda a capacidade para que viva e para que desenvolva e para que cresça. É exatamente isso que tem e deve acontecer com a nossa carreira cristã, com a nossa vida. Deus nos doando todos os elementos necessários, não para que vivamos, como Ele vai dizer um pouco mais adiante, infrutuosos, inativos, mas para que a gente comece a caminhar nessa carreira, crescer nessa carreira, desenvolver essa carreira. E Pedro trabalha aqui um outro elemento importante. Qual é o elemento, irmãos? Os falsos mestres que se estavam introduzindo dentro da igreja, eles estavam querendo trazer novos elementos à vida cristã. Eles estavam querendo acrescentar novas coisas à vida cristã, novos elementos, novas coisas, para que as pessoas começassem a andar nelas, a praticá-las. E a gente vai ver que isso descambava em imoralidade, em perversão, não é? Em desvio da verdade. Então eles queriam acrescentar. Pedro nos diz aqui que não é necessário se acrescentar absolutamente nada. Que uma vez que nós recebemos a fé por meio de Cristo, que nós somos alcançados por essa graça, nós já temos tudo aquilo que precisamos para viver de maneira crente, como filhos. Ele nos capacita, Ele nos dá tudo isso que necessitamos. Nós estamos agora completamente estruturados para isso, para experimentar, como diz no final do verso 3, a glória e as virtudes do bendito Filho Jesus Cristo em nossa vida. Nós somos chamados a essa eterna glória, irmãos. Nós temos parte nessa glória. E quando Cristo voltar, nós compartilharemos de uma maneira muito mais plena dessa glória. Mas nós também fomos chamados à virtude, irmãos. Nós fomos salvos, a fim de, como diz Paulo, as virtudes
daquele que nos chamou, elas sejam o quê? Proclamadas em meio às trevas, porque nós fomos retirados de um reino de trevas e fomos trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Perceba que nós não devemos, e Pedro nos ensina aqui intrinsecamente, que nós não devemos esperar chegar no céu para sermos como Cristo. Nós temos que começar quando, irmãos? Já no princípio da carreira cristã, desenvolvendo o caráter do próprio Cristo, desenvolvendo a sua própria conduta, a sua própria beleza graciosa em nossa própria vida. É por essa razão então que nós experimentamos esse poder. Nós somos conduzidos a uma vida piedosa diante do Senhor. Nós desfrutamos dessa glória. Nos elementos de virtude vão fazer parte em nossa vida, mas também nós vamos experimentar por meio dessa fé, meus amados irmãos, as promessas do Senhor. Vejam o verso 4. Ele diz também: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e o que? Muito grandes promessas. E nos diz que por intermédio dessas promessas, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há onde? No mundo. Veja, Deus não apenas nos dá tudo do que precisamos para a vida e piedade, como também nos deu o quê? Sua palavra. A palavra para nos capacitar a desenvolver pelo menos duas dádivas. Promessas são grandes, extremamente grandes, e nós podemos confiar concretamente nelas, porque elas vêm de um Deus também que é extremamente grande e que produz em nós uma vida extremamente grande. E elas são promessas de valor inestimável. Perceba, irmãos, que a repetição quanto à nossa relação com a palavra de Deus, ela é importante, porque se nós perdêssemos a Escritura Sagrada, meus amados irmãos, seria impossível desenvolvermos esse tipo de vida perante o Senhor. Não teríamos a fé, não teríamos a relação com Cristo, não conheceríamos acerca de salvação. Seria impossível colocar uma outra coisa em seu lugar, conquanto não tivéssemos a santa palavra de Deus. E por meio dela, se não a tivéssemos, não conheceríamos também a nossa relação pactual com o Senhor, não conheceríamos as promessas que já foram cumpridas, não teríamos conhecimento das promessas que serão cumpridas, não conheceríamos o aspecto do sangue de Cristo que foi vertido na cruz para nos lavar dos nossos pecados, não conheceríamos o fato de que Cristo é aquela pedra angular, preciosa, que os construtores rejeitaram, não teríamos a noção de um Salvador precioso que temos e que certamente nos é anunciado nessa noite. Perceba, irmãos, quando o pecador ele crê em Jesus Cristo, o Espírito de Deus ele usa o quê? A palavra. Ele usa o Evangelho. Ele concede vida. Ele transforma a natureza rumo a uma natureza perfeita de Deus em nosso ser interior. O bebê, por exemplo, ele compartilha a natureza de quem? Dos pais. Mas uma pessoa nascida de Deus compartilha a natureza de quem? De Deus. Diz o texto: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito promessas, para que por elas nos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina. Nós expressamos em nossa vida agora o caráter do Senhor. O pecador perdido, meus amados irmãos, ele está morto. Mas nós estamos vivos, nós desfrutamos em comum da natureza de Deus. Ela foi implementada em nós. Enquanto o pecador sem Deus, ele está se deteriorando por causa da sua natureza corrompida, o cristão experimenta agora uma vida dinâmica de crescimento, de piedade, pautado na verdade, que o leva à perfeita natureza do próprio Deus. Enquanto a humanidade está na escravidão do pecado, nós estamos compartilhando da liberdade e crescimento em Cristo Jesus. E podemos prosseguir, irmãos, crescendo nessa natureza divina. Natureza é um elemento importante, irmãos. Por quê? Porque a natureza ela determina o desejo. O porco, 2 de Pedro 2,22, ele fala sobre isso. O porco, qual é a natureza do porco? É chafurdar na lama. Quando ele vai falar sobre o cão, ele vai dizer que o cão, ele é inclusive a sua própria natureza, é de voltar ao seu próprio vômito.
O natural das ovelhas é o que? É ansiar por pastos, irmãos. Mas a natureza também vai determinar o comportamento. As águias dos céus, elas fazem o que? Elas voam. Os peixes, eles fazem o que? Eles nadam, porque a natureza deles proceder em conformidade com essas coisas. A natureza, ela vai determinar o ambiente. Por exemplo, animais que sobem nas árvores. Há outros animais que cavam buracos nos chãos. Os peixes, eles estão no seu ambiente, que é o quê? A própria água. A natureza, irmãos, ela vai determinar a associação. Porventura, os leões, eles vão andar em bandos. As ovelhas vão andar em rebanhos. Os peixes em cardumes. A natureza, que é citada aqui por Pedro, ela vai determinar os desejos. E temos dentro de nós a natureza de Deus. Então devemos, irmãos, ansiar por aquilo que é puro e santo, como ele vai dizer um pouco antes. Coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O comportamento, ele lembra os irmãos, dos crentes deve ser um comportamento semelhante ao comportamento do Pai. Nós devemos viver num ambiente espiritual, irmãos. Nós somos chamados exatamente para isso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, ele é o que? Espírito. O ambiente ao qual nós devemos fazer parte é um ambiente que de fato glorifica o nosso Deus, que condiz agora com a nossa nova natureza. E isso por si só, e é importante que digamos isso vai trazer para nós uma enormidade de restrições, irmãos, quanto à vida prática. Sabem por quê, irmãos? Porque uma vez que nós, e o texto nos fala sobre isso, quando nós nos tornamos co-participantes da natureza divina, diz o verso 4, nós somos livrados da corrupção das paixões, que é aonde? Perceba que uma vez que nós possuímos a natureza de Deus, Pedro está dizendo, nós nos livramos da contaminação desse mundo que é corrupto, que é perverso. E se nutrimos da nova natureza, com o alimento da palavra, o mais natural que vai acontecer é que nós vamos rejeitar o lixo que o mundo tem a nos oferecer. E é só isso que o mundo tem a oferecer: lixo. Lixo. Se nós dispusermos para a carne, irmãos, se nós nos inclinarmos para a carne, Pedro nos lembra disso. Vocês acham que vai acontecer o quê? Você vai começar a ansiar de novo por quê? Pelo pecado. Eu me lembro que o pastor Renato, ele foi falar em Parnaíba, uns 2, 3 anos atrás, num retiro que nós fizemos. Eu não sei se daqui alguém foi para lá. Fizemos um retiro na beira da praia. Foi bem legal. Mais de 100 pessoas. E ele foi falar sobre a questão da impureza sexual. E quando ele falou sobre a questão da impureza sexual, ele me lembra até hoje, ele tratou sobre um elemento importante, não é? De um determinado autor que tem mais experiência nessa área. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando a gente está acostumado numa relação com o pecado, isso cria um caminho no nosso cérebro. É como, sabe quando você olha para o mapa de uma cidade, quando você está viajando de noite, numa grande cidade, em avião, e você vê todas aquelas vias iluminadas e os carros transitando, né? Parece essa parte, aí ele faz uma menção a isso, é como se fosse o nosso cérebro que criou uma série de vias de acesso. E à medida que a gente vai alimentando o pecado, então ele vai dizendo que essas vias de acesso, elas vão sendo cada vez mais o quê? Ramificadas, elas vão cada vez mais se difundindo, crescendo. E aí ele vai dizer então que como essas vias foram criadas no cérebro, na cabeça da gente também, porque elas afligem também não apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo, ele vai dizer que cada vez então vai se tornar mais difícil a gente controlar o quê? O pecado. Porque existe algo que é aquilo que fica na memória. O corpo, a cabeça já está condicionada a isso. Já tem esse caminho preparado. E se você der brecha, naturalmente o quê? Toma-se essa via. Toma-se esse acesso. Isso acontece com a gente, irmãos.
quando nós, e Pedro está lembrando os irmãos, quando vocês se dispõem para a carne, automaticamente já existe uma predisposição nossa. Veja, nós temos a natureza divina implantada em nós. Nós falamos sobre isso aqui, mas nós ainda temos o quê? A presença do pecado. Então nós já temos ainda o quê? Se não controlada, uma disposição. E se nós alimentamos essa disposição, nós teremos o quê? Um anseio normal e natural pelos pecados de outrora. Eu acho interessante alguém quando vai, por exemplo, proclamar o seu testemunho dentro da igreja, né? A gente não tem esse costume de fazer isso. Graças a Deus. Uma vez eu dei uma brecha na igreja, misericórdia. 2 horas. Mas é impressionante. Você já percebeu o que é que acontece? Os caras dizem assim, eu era isso, eu fiz isso, era bom demais. E fazia isso, eu fui assim, fui assado, papapá, conta todos os pecados. E é impressionante que parece que quando ele está contando, você diz, rapaz, esse cara está tendo prazer em falar um negócio desse. E aí termina, e aí no fim Jesus me salvou. Sabe aqueles pecados de outrora? É exatamente isso, irmãos. A gente vai começar a fazer o quê? Ansiar por eles. Pedro já nos adverte, já no versículo 9, ele diz, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o que? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, irmãos, o resultado é uma vida de piedade, cultivando essa nova natureza em nosso ser interior. E isso nos leva então ao segundo elemento importante. Veja, a vida cristã começa com o quê? Com fé. Mas dos versos 5 a 7 ele vai dizer então que essa fé, ela precisa o quê? Crescer, ela precisa progredir. A vida cristã precisa estar progredindo, em progresso. Então a fé, ele vai dizer, redunda em crescimento espiritual. Vejam comigo os versos 5 até o verso 7, ele diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé o quê? A virtude. Com a virtude, conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Irmãos, onde há vida, há o quê? Meu, não tem que haver crescimento. Nasceu, não é assim? Como era designado a vida do homem antigamente? Nasceu, cresceu, desenvolveu, morreu. Se tem vida, tem que ter o quê, irmãos? Crescimento. Perceba, o novo nascimento, ele é apenas o começo. Nós recebemos a fé, nós nascemos, mas nós precisamos o quê? Progredir então na carreira cristã. Não é o fim. Nós não nascemos já para morrer em seguida. Nós precisamos crescer, desenvolver. E como eu disse aqui no princípio, Pedro nos mostra que Deus nos doa todas as coisas exatamente para que a gente possa progredir de um modo a que tenhamos de fato em Cristo aquilo que Cristo nos concede, vive em abundância, de maneira que nós tenhamos de fato um modo piedoso de vida, de maneira que nós nos apliquemos diligentemente no uso dos meios de graça que nos são concedidos por Ele, para que a gente tenha o quê? Progresso espiritual. A Escritura diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. E aí você vai ver que Pedro, então, para nos mostrar esse progresso e esse desenvolvimento, ele vai citar pelo menos 7 características de uma vida que de fato é piedosa, mas que você não deve pensar como se fossem 7 estágios de desenvolvimento. Isso é uma diferença. Não é que você vai ter uma e aí, não, agora eu preciso progredir para outra e eu preciso progredir para outra. Não. Ele vai nos mostrar 7 características que precisam estar o quê? Sendo desenvolvidas. E aí é interessante, uma não vai estar desalienada, ou aliás, alienada da outra. Enquanto você está manifestando uma, a outra está crescendo juntamente com essa. Essa é a ideia que ele nos dá. E aí ele diz então, por isso, vós reunindo toda a vossa diligência, ou seja, sendo completamente responsáveis. E aqui é uma questão importante. Veja, no processo redentivo da parte de Deus, nós tivemos a nossa eleição na eternidade. Nesse processo de Deus, nós fomos então na cruz justificados, nós fomos adotados, e agora nós vivenciamos na vida cristã e na progressão da vida
um elemento importante. Nós estamos vivenciando um período de santificação na vida. Nós estamos o quê? Santificando-nos. E aí, meus irmãos, a santificação, veja bem, salvação é uma prerrogativa da parte de Deus. Ele é soberano em salvar, em eleger. Mas quando nós falamos sobre santificação, isso exige algo da gente. Deus nos salvou, mas nós precisamos fazer o quê? Desenvolver santidade na vida. Isso é uma responsabilidade nossa. Você não vai ficar de braços cruzados, parado, simplesmente esperando que Deus te santifique. Deus está dizendo, Ele te dá todos os elementos para que você viva uma vida de quê? De virtude. Mas você tem a responsabilidade no processo de santificação. Por essa razão Ele vai dizer, então vocês devem o quê? Com diligência, com responsabilidade, associar. Essa palavra é importante, ela significa o quê? Suprir com generosidade. É a qualidade no exercício em que uma coisa vai se desenvolvendo paralelamente com a outra. Ou seja, quando ele vai falar, por exemplo, fé, virtude, uma coisa tem que estar o quê? Sendo desenvolvida com conhecimento, com domínio próprio, com perseverança, com piedade, com fraternidade, com amor. Todas as coisas ao mesmo tempo, irmãos. Não é que eu vou ter fé, depois conhecimento, depois isso, depois aquilo, até que Cristo venha, não. Como Paulo nos disse, nós não temos frutos do Espírito. Nós temos as obras da carne, mas nós temos o quê? O fruto do Espírito. E ele precisa estar presente em nossas vidas, irmãos. São qualidades que vão crescer na nossa vida. E elas dependem exatamente de algo muito importante. Mais uma vez, do conhecimento que nós temos da Escritura. É de uma relação vital, íntima com o Senhor Jesus Cristo. Perceba que para nós não basta largar a mão e deixar que Deus opere. Não é isso que Pedro ensina, irmãos. Esse crescimento tem sim a nossa parte. Existe a nossa responsabilidade. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, irmãos, façam todo o esforço para contribuírem juntamente. É a imagem do pai e do filho trabalhando o quê? Conjuntamente. O filho aqui não é Cristo. Cristo já fez a sua obra. O filho aqui somos nós. Deus é o nosso Pai, Ele trabalha em prol de nós, mas nós temos a nossa responsabilidade nesse processo. Talvez você diga, pastor, então a vida cristã é muito complicada, é difícil. Irmãos, creio que não foi chamada coisa fácil não, e graças a Deus por isso. A gente foi chamado para sofrer, a gente vive bênção, vivemos. Nós somos parte de uma família de propriedade exclusiva? Somos. Nós fazemos parte de um pacto, uma aliança com o único Deus bendito? Sim. Mas Cristo já dizia, vocês vão passar por aflições, vocês vão ter dificuldade. A vida cristã não vai ser fácil, mas é o melhor. Viver para Deus é o melhor. É o que torna a nossa vida sublime. É o que dá razão à nossa existência. Glória e gozo do nosso bendito Deus por toda a eternidade. Então Pedro está dizendo, irmãos, esforcem-se nesse processo. Sejam diligentes, sejam responsáveis. E aí ele diz qual é a primeira qualidade do caráter relacionado, é a virtude. Olha o verso 3, ele já diz lá, doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para o quê? Para a sua glória, mas também para o quê? Virtude. Ou seja, irmãos, a nossa vida é uma vida que a palavra aí significa excelência. Percebe que a gente não foi chamado para ver qualquer vidinha cristã. E aqui uma exortação muito prática aos irmãos. Não se contentem, às vezes, com um pouquinho vocês têm. Quanto mais experiência com o Senhor, melhor. Quanto mais conhecimento da Escritura, melhor. Quanto mais vida piedosa e fervorosa de oração, graças a Deus por isso, melhor. Então a gente não foi chamado para viver aquela vidinha. Está satisfeito com aquela pequena porção. Não estou falando de bênção, estou falando daquilo que nos importa na vida, essa relação íntima com o Senhor. Então ele fala, a nossa vida tem que ser uma vida de excelência. Naquele contexto, por exemplo, para os gregos, significava o quê? O cumprimento de algo.
Excelência é quando a natureza cumpre o seu propósito. Excelência é quando o trabalhador cumpre o seu propósito. Ou quando os deuses daqueles panteões que eram ali cultuados por eles se tornavam heróis da história, eles exerciam o seu determinado poder, eles eram excelentes deuses, em excelência. Ou a imagem aqui de uma colheita que produz com virtude, com excelência, porque cumpre o seu propósito. Perceba, irmãos, a nossa vida é uma vida em excelência e é uma vida virtuosa quando nós cumprimos, Pedro diz, o nosso propósito. Seja palavra, seja em ação, fazer tudo para a glória do Senhor. Excelência. Essa é a finalidade da nossa vida, irmãos. Nós glorificamos a Ele porque nós temos a natureza dele. Quando nos prestamos a fazer isso, nós somos o quê? Virtuosos, excelentes, porque cumprimos o propósito da nossa vida. Você vai ver que ele vai dizer que a fé, olhem comigo mais uma vez para o texto, ele vai dizer, associai a vossa fé com a virtude, e ele vai dizer que com isso também haverá o quê? Com a virtude o desenvolvimento do conhecimento. Como eu falei anteriormente, vou citar novamente, o termo aqui é o termo epignosis, que diz que não é qualquer tipo de conhecimento, não é aquele conhecimento porventura abstrato. Pedro está falando aqui, meus amados irmãos, de um conhecimento prático, do discernimento que nós temos das coisas. Ele nos fala aqui, se refere à capacidade de lidar com a vida de um modo adequado, irmãos. É o oposto, por exemplo, daquela imagem de uma pessoa que fica o tempo todo olhando para o céu enquanto as coisas estão acontecendo na terra. Está aqui, ó, em suspenso. Percebam que esse tipo, meus amados irmãos, de conhecimento, ele não vai se desenvolver automaticamente. Mas ele é resultado da obediência à vontade santa de Deus, como disse o próprio Jesus em João 7. Percebam, na vida cristã, irmãos, nós não podemos separar o coração da mente. Não podemos fazer separação do nosso caráter do conhecimento. Com o conhecimento, ele fala sobre então domínio próprio. E ele nos dá mais uma lista de virtudes espirituais. E o domínio próprio aqui seja entendido, irmãos, como autocontrole. Em Provérbios, no capítulo 16, verso 32, ali o sábio nos diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. E ele diz: como cidade derribada e não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Em várias das suas cartas, amados irmãos, o apóstolo Paulo ele vai comparar o cristão, por exemplo, a um atleta que deve se exercitar, que deve ter disciplina, que deve ter domínio próprio, a fim de que ele então conquiste o alvo final, ou seja, o prêmio. Quantos de nós, irmãos, demonstramos tanta falta de domínio próprio, não é? Não é verdade? É impressionante quando você pisa no carro de alguém. Aí você... Há quem diga, por exemplo, que a gente descobre se a pessoa tem domínio próprio quando a gente nós estamos nos relacionando com ela fora do contexto da igreja, né? Na igreja todo mundo parece ser o quê? Extremamente santo, piedoso, mas fora da igreja, no dia a dia, nas coisas que nós enfrentamos no dia, aí parece que a nossa natureza, ela verdadeiramente ela aparece. Pedro fala então de perseverança também. A capacidade que temos de permanecer firmes em meio a circunstâncias difíceis. E ele nos mostra então aqui que o autocontrole, ou seja, o domínio próprio, irmãos, ele ajuda a lidar com os prazeres da vida. Mas a perseverança nos ajuda a lidar com respeito às pressões, aos problemas. A perseverança é algo que nos dá capacidade, irmãos, inclusive de suportarmos pessoas problemáticas na vida, que é a chamada longanimidade. O próprio exemplo é o exemplo de Deus. Deus é um Deus longânimo, extremamente paciente para com o seu povo. Muitas vezes, irmãos, nós cedemos aos prazeres por não ter disciplina suficiente para lidar com pressões, de modo que nós acabamos muitas vezes também desistindo. Mas um elemento importante em relação à questão da perseverança, irmãos, ela não se desenvolve automaticamente. É preciso um esforço para desenvolver.
Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 8, por favor. Ele nos apresenta então uma abordagem muito correta e concreta acerca disso. Tiago 1, 2 a 8. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria eu passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança determinação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça então a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago apresenta para nós a abordagem correta. Devemos esperar provações, porque sem as provações não aprendemos a ser o quê? Perseverantes. E ele vai nos dizer então que em meio à perseverança nós precisamos ser o quê? Sábios. E a sabedoria da qual precisamos, ela está, como eu disse aqui, já que Deus nos dispõe todas as coisas, ela está à nossa disposição. Ele diz assim: olha, alguém quer ser sábio? Olha a Deus, peça a Ele, que dá a todos de uma maneira liberal, Ele não impropera. Deus não é aquele que porventura retém coisas que são elementos importantes para a vida cristã, porque porventura Ele olha para nós assim: eu não vou te dar porque você peca contra mim, porque você é um pecador. Deus não tem essa característica de pegar o nosso pecado e lançar na nossa cara, nos negando elementos importantes para que a gente possa progredir na vida cristã. Não. O que Ele faz? Ele nos perdoa. Ele não lança em nosso rosto. E aquilo que pedimos, segundo a sua boa vontade, para a glória dele, Ele nos concede. Tanto é que Ele vai dizer que quando nós pedimos sabedoria, essa sabedoria é do alto, ela vem do Pai das luzes. Ela não é como a sabedoria do mundo, que é uma sabedoria maligna, demoníaca. Então Deus opera, irmãos, e Ele faz com que tudo coopere para quem? Para o nosso bem, para a glória dele. Mas Ele fala também mais uma vez sobre a piedade. Olha comigo, por favor, verso 6. E diz então que à medida que essas coisas vão se desenvolvendo uma com a outra, agora a perseverança e a piedade. Piedade é nada mais nada menos, aqui Pedro nos ensina a semelhança para com Deus. Essa palavra no original ela significa adorar bem. Aqui um elemento importante para você que vem prestar culto aqui nessa casa de oração. Jesus certamente já havia nos advertido nos evangelhos: quando a gente quer prestar culto, a gente quer trazer a nossa oferta diante do Senhor, Ele vai dizer o seguinte: se alguém tem alguma coisa contra você, você sabe disso, o que você tem que fazer? Deixa aqui a tua oferta ao Senhor, vai lá, te reconcilia com o teu próximo, e aí você volta, e aí você pode tranquilamente oferecer a Deus aquilo, cultuar a Deus. Portanto, e Pedro nos ensina aqui, irmãos, que essa piedade é semelhança com Deus, mas ela nos arremete a adorar bem, ou seja, é aquele momento quando nós entramos na presença de Deus, cujo relacionamento com Deus está ok, cujo relacionamento com os nossos irmãos está em ordem. Isso me faz lembrar, por exemplo, os 10 mandamentos, o decálogo, a nossa obrigação cultual para com Deus, os 4 primeiros, e é na nossa relação com quem? Com o nosso próximo, que foi eventualmente por Cristo ali resumida, quando Ele vai dizer que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o elemento de piedade que precisa fazer parte da nossa vida. Nós cultuamos bem ao Senhor, como Ele diz aqui, piedosamente, piedade. A perseverança vai gerar essa piedade, porque nós estamos muito bem no nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com o nosso próximo está o quê? Em ordem, correto. Não há culto a Deus de forma sincera, não há culto verdadeiro a Deus, nós não tivemos também comunhão horizontal com os nossos irmãos. Não há como, irmãos.
Ele diz que com a piedade, então a fraternidade, Filadélfia. E essa é uma virtude, irmãos, que Pedro adquiriu de uma maneira mais difícil. Lembra que eu falei, Pedro tinha dificuldades na sua vida? Uma das dificuldades era a fraternidade, irmãos. E Pedro adquiriu isso de uma maneira difícil. Os discípulos estavam sempre discutindo entre si, discordando. Sempre, irmãos, uns dos outros. Pedro então nos ensina com esse termo, irmãos, que quem ama Cristo deve amar também a quem? Aos irmãos. Aqui uma boa pergunta para nós nessa noite. Você tem amado o seu irmão de fato e de verdade? Você tem um amor fraternal não fingido pelo teu irmão? Irmãos, isso é extremamente importante. Será que você não é alguém que apenas faz de conta existir o amor? Sabe por que essa pergunta é importante, irmãos? Porque é citado no texto do amor fraternal. Mas porque o amor fraternal, irmãos, ele é um sinal de que alguém de fato é nascido de Deus. Sabe como é que Deus mostra aqui que ama também? Nós sabemos que a demonstração do ápice do amor de Deus foi aonde? Foi. Mas como é que Deus também nos mostra? Ele mostra que nos ama por meio do irmão. Sabe quando é que eu me sinto amado? Está com um segredo para vocês. Eu sei que vocês estão orando por mim. Cara, como é que a gente ama? Quando os irmãos, em uma demonstração de amor, visitam. Vou pegar aqui o exemplo do conselho da igreja. O conselho da igreja, pastoreia a igreja, e de fato demonstra que é uma igreja da presbítera. Quando cuida da igreja. Nós cuidamos porque primeiramente amamos. Quando a gente se preocupa uns com os outros, com o sofrimento uns dos outros. E não precisa ser muita coisa grande, irmãos. Eu falo aqui de coisas. Eu vou mostrar que eu amo, eu vou dar um carro para aquela pessoa. Estou falando disso. Às vezes a nossa demonstração de amor se trata de uma simples atitude. Simples aqui. A palavra de Deus nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, o amor de uns pelos outros é sinal que você é uma nova criatura em Deus. Mas perceba que ele fala de um outro amor logo na sequência. E não é um amor que se atém aqui ao amor fraternal. Veja, o amor fraternal, ele é um amor precioso, deveras precioso, irmãos. Mas logo em seguida, o amor que é citado aqui, irmãos, é o amor sacrificial de Jesus Cristo, que foi demonstrado lá na cruz. O amor de 2 de Pedro 1,7 é o amor ágape. O tipo do amor que Deus demonstra por pecadores perdidos, como éramos nós. E esse amor, ele porventura é descrito pelo apóstolo Paulo, então você pode ler novamente lá, em 1 Coríntios 13, que é um amor que é produzido no coração dos homens quando nós andamos no Espírito, como afirma Paulo na Epístola aos Romanos. Perceba que com amor fraternal, nós amamos por causa de semelhanças. Mas quando existe o amor ágape, ama-se, irmãos, apesar das diferenças. Quando a gente olha as virtudes que Pedro descreve aqui para nós, a gente percebe, irmãos, que é impossível a natureza humana decaída produzir essas coisas. O homem natural, irmãos, ele não consegue, ele nunca vai produzir essas qualidades de caráter que só são outorgadas e concedidas e doadas aos crentes, aos nascidos de novo. Não salvos que possam produzir autocontrole, perseverança, domínio próprio, extraordinários como estes
que Pedro relata aqui, irmãos. A moralidade dessas pessoas reside nelas mesmas, a nossa não. As virtudes não residem em nós, mas naquilo que Deus nos doa, naquilo que Deus nos dá, irmãos. E é por essa razão que nos homens, e para os homens, em seu estado natural, quando alguém faz alguma coisa de bom, a glória é para o homem. Mas quando essas virtudes elas são evidenciadas na vida do crente, a glória é para Deus. Foi Ele que deu. Foi Ele, irmãos, que nos levou à bela natureza de Filho, do seu Filho Jesus Cristo. E é Ele que recebe então o louvor e a glória. Isso nos leva, irmãos, ao último ponto dessa noite. A vida ela não começa apenas com fé. A fé ela tem que se desenvolver. E ela se desenvolve através dessas virtudes, irmãos, que aqui foram citadas. São que permear a vida cristã. Mas o crescimento espiritual traz resultados práticos, irmãos. Vejam comigo os versos 8 a 11. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está aberto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, de que maneira pode o cristão ter certeza de que ele está crescendo espiritualmente? De que maneira? Qual é o termômetro para isso? Verso 8, Pedro nos fala primeiramente de frutos. E ele nos mostra que o caráter cristão é um fim em si mesmo, mas também um meio de alcançar um fim. E Pedro então nos mostra que através dos frutos, quanto mais produzimos, mais semelhantes seremos a Jesus. Mais o Espírito vai operar em nossa vida, irmãos. Mais nós vamos testemunhar, mais nós vamos servir. Porque o cristão estagnado, ele é infrutífero, ele é inativo. E o conhecimento de Cristo, irmãos, ele vai nos levar a produzir coisas práticas. A inatividade significa sermos ineficazes. É como um sal, por exemplo, que se torna insípido, não é? Um sal que não dá gosto às coisas, ele serve para fazer o quê, irmãos? Se o sal não presta para salgar, não presta para nada. É como quando Jesus vai dizer que se nós somos o quê? Ramos que estamos na videira verdadeira. E ele vai dizer que todo ramo que de fato está nele tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê, irmãos? Produzir frutos. E ele vai dizer que aquele ramo que está nele não produz frutos, ele faz o quê, irmãos? Ele corta, ele lança fora para ser queimado. É a imagem de uma videira, irmãos. Todo mundo sabe que para que uma árvore produza mais e mais, ela precisa ser o quê? Podada. O ramo que não produz, ele não serve absolutamente o quê? De nada. O crente, ele precisa de fato, irmãos, gerar frutos. E o conhecimento de Cristo providencia isso de uma maneira prática para nós. Ou somos eficazes, como vimos aqui, ou somos virtuosos, ou nos prestamos para aquilo pelo qual fomos criados, ou somos ineficazes. Lembre, irmãos, quem não consegue crescer, não consegue fazer absolutamente nada. Mas no verso 9, ele também nos diz de uma visão. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é o que? Cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Eu não sei se vocês sabem, e alguns especialistas na área de nutrição dizem que a dieta ela pode afetar diretamente a visão de alguém. Então cuidado com aquilo que você come. Isso se aplica de uma maneira muito especial à esfera espiritual do texto. Por quê, irmãos? O não salvo, a Escritura diz, ele está em quê? Trevas. Consumido pelas trevas.
O não salvo, ele está em cegueira espiritual. Satanás lhe impõe essa cegueira. Satanás simplesmente não lhe dá a capacidade de entender absolutamente nada. A Escritura também nos diz que é necessário que tenhamos que nascer de novo, a fim de que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos, então, com olhos abertos agora, na perspectiva espiritual, enxergarmos e contemplarmos o reino de Deus. Só que depois que os olhos estão abertos, é importante desenvolvermos, irmãos, a visão e enxergarmos o que de fato Deus tem para nos mostrar. Quando ele fala então que esse homem, estas coisas estão presentes, a quem não estão presentes é cego, a imagem aqui, irmãos, é de um míope. Não sei se tem alguém aqui que sofre com miopia em alto grau. Mas você sabe exatamente o que isso significa. É uma pessoa que, por exemplo, eu não estou usando meu óculos, eu não estou usando óculos, mas eu tenho óculos, viu? Tem que fazer aquela força para enxergar? Tá. É exatamente esse retrato aqui, irmãos. Não consegue localizar as coisas que estão mais à distância. Não consegue nem sequer enxergar o quê? As letras. E aí aqui uma aplicação prática para a gente. Irmãos, há cristãos que vêm apenas à própria igreja. Talvez aqui haja alguém que pense exatamente assim. Às vezes a gente olha, fazendo assim, ó. E a gente só consegue enxergar a nossa própria denominação. Não conseguimos enxergar, porventura, a grandeza da família de Deus ao redor do mundo. Às vezes nós somos, isso se reflete em nossa vida, e o Pedro também ensina isso, irmãos, nós somos tão míopes, que nós apenas vemos as necessidades locais. Mas nós não conseguimos enxergar, e nem muito menos conceber como o mundo, de fato, é um mundo perdido. Alguém perguntou a um certo pastor chamado Phillips Brooks o que ele faria para reavivar uma igreja morta. Você sabe o que ele respondeu? A igreja estava morta. Ele diz assim: eu pregaria um sermão missionário e levantaria uma oferta. A palavra de Deus nos diz em João 4,35: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam a ceifa. Irmãos, algumas congregações e igrejas de hoje são como a igreja de Laodiceia. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Orgulhavam-se de serem o quê? Ricas, abastadas, de não precisar de coisa alguma. Na concepção deles não eram infelizes, não eram miseráveis, não eram pobres, mas na concepção de Deus eram exatamente isso: cegos. Pedro então nos diz e nos mostra a tristeza de ser espiritualmente míopes, irmãos. Sim, mas ainda é pior ser cego. E se nós esquecermos o que Deus fez por nós, nós não teremos ânimo algum para falar de Cristo aos outros. Nós fomos purificados, nós fomos perdoados por meio do sangue de Cristo. Deus abriu os nossos olhos, assim como fez com Paulo. Nós não podemos esquecer o que ele fez. Por essa razão nós temos que cultivar a gratidão no coração e temos que aguçar a nossa visão espiritual. Por quê, irmãos? Porque a vida é curta demais, amados. A vida é extremamente curta e as necessidades do mundo são muito grandes, demasiadas para o povo de Deus, que fica andando de um lado para o outro, de olhos muitas vezes fechados. Mas nós temos também uma segurança nesse texto. Versos 10 e 11, para finalizarmos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira que será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa puxa a outra, irmãos. Quando andamos com os olhos fechados, acabamos fazendo o quê?
tropeçando. Mas o cristão que está crescendo, como diz Pedro, o cristão que está progredindo, ele progride, ele caminha confiante, porque ele sabe que a sua segurança reside em Cristo Jesus. Nós não temos a garantia da nossa salvação, irmãos, na nossa profissão de fé. Nós não temos. Nós professamos a nossa fé. Sim, isso é algo importantíssimo. A gente precisa professar a fé. Mas a nossa salvação ela não reside na nossa profissão de fé, essencialmente. Ela reside em Cristo. E perceba que quando nós professamos a nossa fé, se nessa promulgação da fé não houver progresso de fé, nós temos um problema muito sério diante de Deus. Porque se nós afirmamos sermos filhos de Deus, mas o seu caráter e a sua conduta não dão evidência alguma de crescimento espiritual, nos enganamos, irmãos, e continuamos, como diz o apóstolo Paulo, debaixo de julgamento. Então Pedro, finalmente, ele ressalta que a vocação e a eleição são duas coisas que caminham juntas. Ele diz que o mesmo Deus que elegeu o povo, ele determinou o meio para chamar o seu povo. E ele nos diz que as duas coisas aqui, meus amados, elas são concomitantes. Paulo escreve aos Tessalonicenses: porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Não pregamos aos incrédulos, irmãos, a doutrina da eleição, mas nós pregamos aos incrédulos o Evangelho. No entanto, Deus usa o Evangelho para salvar e para mostrar a aqueles que Ele traz à sua presença, que Ele, de fato, eles foram escolhidos por Ele, foram escolhidos por Deus. Pedro está afirmando então aqui, irmãos, que a eleição não é desculpa para nós, para a imaturidade espiritual. Pedro nos exorta a não pensarmos erroneamente como alguns que acham que porque agora são eleitos, porque são salvos, podem viver a vida cristã de qualquer maneira. Esse era um dos problemas que estava sendo ensinado na igreja. O corpo é mau, o espírito é bom. A gente pode agora, mesmo como crente, fazer qualquer coisa errada no corpo, porque a questão é o espírito. A gente pode viver em impureza sexual, pode fazer qualquer coisa errada, porque isso é no corpo. É como aquela música de um certo cantor: o que o corpo faz, a alma, lembra? Perdoa. Não. A gente não pode dizer como alguns cristãos: olha, o que será, será. Não há nada que eu possa fazer. Mas Pedro diz: irmãos, tenham diligência, façam todo o esforço possível, porque a verdade de Deus, o conhecimento de Deus e as coisas necessárias para o vosso progresso têm operado em vossa vida, e Deus tem vos dado a capacidade de fazer exatamente isso. Ter disposição, trabalharmos, cooperarmos com o Senhor. A eleição, irmãos, não é uma desculpa para a preguiça por parte de nós. Com isso, irmãos, nós temos bênçãos então extraordinárias sendo concedidas para nós. Nós desfrutamos e certamente, irmãos, Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para termos crescimento, para produzirmos frutos, para termos visão, para termos segurança, não apenas na nossa vida aqui, mas inclusive daquilo que é de melhor no céu. Tudo isso nós temos, e a palavra de Deus nos diz que também nós temos o céu. Perceba, então, concluindo, que a vida cristã, ela começa com a fé, mas essa fé, ela deve nos conduzir ao crescimento espiritual, porque do contrário, irmãos, será uma fé morta, que não produzirá salvação. Lembremos que a fé que conduz ao crescimento e que, por sua vez, gera resultados práticos, é uma fé viva na nossa vida e nos leva ao serviço cristão. Tenhamos em mente, irmãos, que quem vive esse tipo de cristianismo, em que ele está progredindo na fé, e aí a grande perspectiva de Pedro aqui no final do verso 11 é: dificilmente se deixará enganar por falsos mestres e apóstolos. Percebam então, o conhecimento abstrato e a prática da fé, irmãos, vão meio que nos blindar acerca de tantas coisas erradas, perniciosas, inverdades, distorções na Escritura,
que são contemporâneos ao nosso tempo. Tantas coisas têm sido disseminadas no meio da igreja. E hoje, por aquilo que ouvimos, nós podemos compreender por que elas estão dentro da igreja. É porque às vezes as pessoas têm uma fé apenas abstrata. Ou às vezes nem têm. Paulam a sua fé apenas uma questão de experiência para com Deus, e aí deixam de ter conhecimento. E sem conhecimento do Senhor, irmãos, nós não conseguimos certamente agradar em nossa vida cristã. Então que o Senhor, por meio daquilo que vimos aqui nessa noite, nos torne frutuosos, irmãos. Nós não temos desculpa. Pedro nos ensina aqui nessa noite, nós temos tudo e tudo está à nossa disposição para vivermos a vida cristã produtiva diante do Senhor. E, consequentemente, irmãos, uma vez que nós nos empenhamos nisso, nós nem teremos tempo, nós nem teremos desejo, e nós estaremos completamente preparados para não sermos assolados e até levados a um outro lado da verdade que desagrada o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, que viemos adorar nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pela fé. Nós te bendizemos pelas tuas provisões. Nós agradecemos pela obra do Espírito em cada um de nós. De maneira que pedimos ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que nos é provido na vida cristã não seja desprezado por nós, mas seja de forma excelente aproveitado, desenvolvido. O Senhor nos ensina, ó Deus, por meio da Tua palavra, que a capacidade para esse desenvolvimento e esse progresso, ela não reside em nós. Mas como vimos na Tua palavra nessa noite, elas nos são doadas, é graça, não é mérito. Mas também que nós não deixemos nos ser enganados, porque o Senhor provê todas essas coisas, mas há um esforço necessário da nossa parte no progresso da vida cristã, no desenvolvimento. É necessário, Pai, que aquelas virtudes que aqui foram citadas estejam presentes em nós. A vida cristã não é uma brincadeira, é algo extremamente sério. E por si só ela exige elementos que nos aferrem ao Senhor, que reflitam o caráter santo do Senhor em cada um de nós. De maneira, Pai, que estas coisas, estando presentes em nós, certamente, ó Deus, nos afastam do pecado, nos tornam mais piedosos, mais virtuosos, mais excelentes no propósito da nossa vida e, consequentemente, ó Deus, sendo frutuosos diante do Senhor. Auxilia-nos, ó Deus. Nós somos muitas vezes débeis, nos falta às vezes coragem, nos falta às vezes compromisso. Perceba que nós temos tudo à nossa disposição e às vezes somos preguiçosos. É por isso, Pai, que eu suplico nessa noite que, pelo que ouvimos, o Senhor venha e nos auxilie, ó Deus, em nossas debilidades. E nos ajude, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Nos dê, ó Deus, a capacidade para isso. E o Espírito do Senhor que paira sobre nós nessa noite, que está presente em cada homem e mulher crente aqui, Ele desenvolva, ó Pai, a nossa vida, Ele nos ajude, ó Deus, Ele nos dê a capacidade, por meio também do conhecimento da Tua palavra, e que por esse conhecimento haja um comprometimento sério,
esperançoso, perseverante para com o Senhor, ó Deus, e para com o Teu reino. De maneira, Pai, que nós possamos agradar ao Senhor. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs. Ser também com aqueles que estão nos visitando, talvez alguém, Pai, aqui que precise urgentemente de Cristo. Mostre a ele através daquilo que Cristo fez, porque tudo isso nos é providenciado por meio daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Tudo isso, ó Deus, só vem a nós por meio do que Cristo fez na cruz. Então, ó Deus, revele essa verdade aos corações aqui nessa noite. De maneira que, uma vez pela ação do Espírito compreendendo, possam também, assim como nós um dia, iniciar, ó Deus, a vida cristã e começar o seu progresso nessa vida cristã para a glória do Senhor. Peço também ao Senhor nessa noite, ó Deus, mediante as verdades que aqui foram expostas, fortalece a Tua igreja, ó Deus. Fortalece, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, do que mais do que perseguições que vêm de fora da igreja, e certamente podem solavancar a igreja, mais do que essas perseguições, aquilo que é muito mais nocivo e perigoso para a igreja, é aquilo que pode, porventura, pelo descuido da igreja, crescer no meio da igreja. Então, ó Deus, eu oro também para que o Senhor nos livre do erro. Nos livre, ó Deus, dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Não é porque temos um bom ensino, uma boa teologia, porque somos amparados por bons mestres, por bons professores de escola, com homens comprometidos com a verdade, que vamos, ó Deus, simplesmente fraquejar em nosso cuidado e na nossa vigilância. Mas nos ajuda a continuar exatamente assim, Senhor, para que esta igreja continue crescendo na verdade, no conhecimento do Senhor Jesus, em quem nós oramos e agradecemos nessa noite. Amém.